Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudamos você com muita alegria neste domingo, na solenidade de Pentecostes. Jesus que envia o seu Espírito para a sua igreja, para a humanidade inteira. Antes de mais nada, curta, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. E vamos iniciar o nosso encontro deste domingo, invocando a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria, vem, Espírito de conselho, vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti, dispõe-nos com a virtude da Tua inspiração, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras, ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração das pessoas, na boca das pessoas, nos olhos e nas mãos das pessoas. Neste dia, manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Amém. Vamos ouvir a página do Diário da Serva de Deus Madre Leônia, do dia 17 de maio de 1975. Pentecostes, o fogo que purifica, que ilumina e aquece. Quanto fervor no cenáculo! Por 10 dias os apóstolos estão recolhidos em oração. É um retiro excepcional, bem diferente daquele que se impuseram por temor dos judeus logo após a morte de Jesus. Desta vez, Maria Santíssima está com eles e de seu coração de mãe parece irradiar uma misteriosa energia espiritual que comunica à alma dos apóstolos as vibrações novas, ardente desejo do céu que os mantém vigilantes na espera do Consolador prometido. De repente, ouve-se um ruído, como de um grande vento, e eis que aparece no cenáculo um globo de fogo que se divide em tantas línguas, cada uma pousando sobre a cabeça dos presentes. É a manifestação sensível da vinda do Espírito Santo. O Divino Espírito escolheu os aspectos de fogo para indicar os efeitos admiráveis que produz nas almas. Fogo espiritual que purifica. Os apóstolos foram bem preparados pela oração, mas tinham ainda a necessidade de ser purificados para a missão para a qual Deus os chamava. Por meio deles, propagar em todo o mundo a sua doutrina de santidade. As nossas pobres orações valem bem pouco. Confiemo-las a Maria Santíssima, para que as torne menos indignas de ser apresentadas ao Senhor. Habituemo-nos a rezar, a estar unidas com Maria para agradar a Jesus, para tornar-nos dignas de receber os dons do Espírito Santo. Vem, vem, ó Divino Espírito Santo, valoriza os meus esforços e coroa de sucesso a minha maternidade espiritual. Leônia de Jesus. E ouçamos com muita atenção o Evangelho deste domingo de Pentecostes de São João, no capítulo 20, nos versículos 19 a 23.
Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Os apóstolos estavam com medo no cenáculo, medo dos judeus, medos também de serem perseguidos e martirizados, né, como Jesus. E Jesus entra e diz: "A paz esteja com vocês." Por 2 vezes ele vai repetir: "A paz esteja com vocês." A paz de Jesus esteja conosco. Que essa paz possa perdurar no nosso coração. Madre Leônia narra aqui nessa página que nós ouvimos sobre Pentecostes, o fogo que purifica, que ilumina e aquece. Quanto fervor naquele cenáculo, quanto fervor. Por dias eles ficaram reunidos. E o Espírito vem, Jesus entra e deseja, invoca a paz sobre eles e envia o Espírito Santo. Soprou, diz São João, soprou o Espírito sobre eles. E eles ficaram inundados, repletos da força do alto do Espírito e saíram para anunciar a boa nova de Jesus. Somente com o Espírito Santo nós podemos proclamar a boa nova, com os nossos gestos, com a nossa vida. E é o Espírito que nos ilumina e que nos fortalece e nos concede aquilo que precisamos. Por isso que temos que nos habituar a invocar a presença dele diariamente, mais que uma vez ao longo do dia, pedir: "Vem Espírito Santo, me ilumine nessa tarefa, vem Espírito Santo, me ilumine as palavras que eu tenho que dizer, vem Espírito Santo, me ajude a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão melhor." E Madre Leônia diz: "Vem, ó Divino Espírito Santo, valoriza os meus esforços. Vem, Espírito Santo, e me ajude a ser uma autêntica cristã, um autêntico cristão que testemunha Jesus, aquele Jesus que caminhou lá na Palestina, na Galileia, que caminhou e que fez milagres, curou, mas sobretudo anunciou que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós. Peçamos essa graça essa semana à serva de Deus, Madre Leônia, para que sejamos verdadeiros devotos do Espírito Santo de Deus, que sejamos realmente amigos do Espírito Santo de Deus e que o reino de Deus possa chegar lá onde nós estivermos, com as graças do Espírito Santo. Feliz festa de Pentecostes, feliz festa do Espírito Santo de Deus. Vem, vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor. Obrigada a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. É aqui no Santuário Eucarístico Mariano, onde repousa os restos mortais da serva de Deus, Madre Leônia. Se você passar aí por Londrina,
Não deixe de vir conhecer e rezar, sobretudo, fazer a sua experiência com Jesus, com Madre Leônia, aqui no Santuário Eucarístico, que Jesus fica sempre, sempre esperando por você, para você rezar, pedir, agradecer, louvar, trazer a sua intenção de oração. Se você quiser, você pode colocar aqui nos comentários as suas intenções, que vamos deixar aqui no túmulo da serva de Deus, Madre Leônia, e vamos rezar juntamente com você, pedindo a graça que você espera alcançar por intercessão dela. Compartilhe com seus amigos e ajude-nos a fazer conhecida a serva de Deus, Madre Leônia. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, da sua mão.